E aí, investidores, Jean Valens na área. E no vídeo de hoje vamos falar aqui de ações que possuem potencial de valorização de até 18%. Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs. E investidores, temos aqui a retomada do mercado pós-carnaval e com isso já temos a Orma Investimentos divulgando uma carteira, ao qual, segundo ela, tem um potencial de subir 18% nessa volta pós-carnaval. E ela listou lá ao todo 4 ações que têm grande potencial. Mas será que de fato isso pode acontecer? Primeiramente, vamos ver que ações são essas. E as ações recomendadas pela Orma são as ações do Bradesco, Lojas Renner, BTG Pactual, Porto Seguro e até mesmo o BDR da XP Investimentos. Aí fica sendo aqui a pergunta, será que de fato isso pode acontecer? Para levar isso em consideração, temos que levar 3 conceitos básicos do Value Invest, que é aquele investidor de valor que procura boas valorizações, igual a metodologia que o Warren Buffett segue. E a metodologia dele consiste em, primeiramente, procurar empresas que entregam bons resultados, segundo, empresas que estão com um grande potencial de crescimento pela frente, ou seja, que de fato vem crescendo seu negócio, e terceiro, que possui indicadores de preços baratos. Então essas são as 3 filosofias para o investidor de valor. E com isso eu separei aqui, então, para nós, uma análise dos indicadores dessas ações, para vermos a questão da entrega de resultados e também dos seus múltiplos de preço, e também a análise do histórico de crescimento dessas empresas, que é retratado por meio do crescimento da sua receita e principalmente da sua geração de lucros. E com base nisso, e observem que se olharmos o primeiro indicador, que é a questão do indicador de resultado, veja que de fato ambas são lucrativas dentro do seu setor de atuação. Destaque para o BTG Pactual das ações, aqui, que é o que possui a maior margem líquida, seguido pelo Bradescão, Lojas Renner e até mesmo Porto Seguro. E lembrando que a margem líquida é o percentual que vai refletir do quanto a empresa consegue entregar de lucros dentro do seu negócio. Então ela tem a sua geração de receita e depois, quando ela entrega o lucro final, você pega e faz um comparativo entre esse lucro com quanto ela gerou de receita para encontrar margem líquida. E isso é muito importante para saber se uma empresa é realmente lucrativa ou não. E nesse aspecto, realmente as 4 empresas são muito boas por causa do setor que elas estão inseridas. Outro detalhe também que eu puxaria aqui de análise extensiva seria o seu nível de endividamento, principalmente para o Brasil atualmente, que tem uma grande taxa de juros. E note que o Banco Bradesco e o BTG Pactual não têm dívida, enquanto que o Porto Seguro e Lojas Renner não estão endividados. Então isso é um fator positivo também. Já a segunda filosofia aqui que nós vimos, que é a questão dos indicadores de preço, igual destaca o investidor de valor, nós temos que o Bradesco é a ação mais barata dessas ações listadas, pois tem um preço sobre lucro de 7 e um preço sobre VP de 0,94. Isso significa dizer que, comparando o preço de cotação para você adquirir as ações Bradesco com o que ele tem de valor patrimonial, você está pagando 6% mais barato do que tem de patrimônio. E, além disso, o preço sobre lucro retrata em quanto tempo você levaria para recuperar o seu investimento com base nos lucros entregues pelo Bradesco. Aqui seria um múltiplo de 7, que significa 7 anos. Então veja o quanto isso é interessante. Além disso, temos aqui também o BTG Pactual, que possui bons múltiplos de preço também. E já se tratando da Porto Seguro e Lojas Renner, não estão com bons múltiplos de preço assim, pois um preço sobre lucro acima de 14, igual no caso dos dois, eu acho que já está um pouco caro se compararmos com o mercado como um todo, pois no momento atual que vivemos na Bolsa de Valores, temos várias ações descontadas e baratas por causa dessa tamanha queda que passou nos últimos anos e que o mercado ainda não se recuperou. Então você consegue encontrar bons negócios mais baratos do que Porto Seguro e Lojas Renner. Mas é claro que cabe aquele disclaimer, pois é inegável que, se compararmos diretamente dentro do próprio setor de atuação de cada um, as Lojas Renner e a Porto Seguro realmente possuem múltiplos de preço até bons comparar com o seu setor de atuação. Mas se você expande para demais setores a Bolsa de Valores, vai encontrar ações muito mais baratas do que as duas. Igual é o próprio caso do setor bancário que nós vimos aqui com o Bradesco e o BTG Pactual, e até mesmo o setor elétrico, que não foi mencionado pela Orma Investimentos, que temos ações muito mais baratas. Bem, então, tendo olhado aqui já a questão da entrega de resultados e também múltiplos de preço, agora vamos olhar o histórico de crescimento dessas ações. E começando com ele, o nosso querido Bradescão da Massa, nós temos que nos últimos 5 anos, os seus resultados demonstram o quanto ele vem crescendo
drasticamente em termos de receita, né? Teve uma leve queda em 2020 por causa do efeito da pandemia, mas que já foi conseguindo recuperar a partir de 2021 e 2022 entregou uma receita muito expressiva. Agora, olhando aqui a questão dos seus lucros, nota que os seus lucros também surpreenderam de forma positiva, pois caiu um pouco em 2020 por causa da pandemia, e assim o banco tem que fazer uma grande provisão para devedores duvidosos que dariam um calote nele, mas 2021 já conseguiu retomar e 2022 era para ter superado 2021. Só não superou porque teve que contabilizar o efeito da Americanas, né, que tem esse provável calote de mais de 4 bilhões de reais que ela deve ao Banco Bradesco. E por isso que ele acabou contabilizando para o ano de 2022 e caiu um pouco seus lucros comparado com 2021. Mas o mais importante é que, se observarmos aqui, ele contabilizou cerca de 4,9 bilhões de calote da Americanas. Então, se não fosse isso, seu lucro provavelmente teria ficado em 26 bilhões, muito superior aos 23,3 que ele entregou em 2021. Então, de fato, o Bradesco vem sim crescendo ao decorrer dos anos. Já o BTG Pactual é outro banco que também vem ganhando muita força em termos de crescimento, pelo menos de receita, tendo entregue uma receita recorde no ano de 2022. Já a sua geração de lucros ela também cresceu bastante, principalmente no ano de 2021, mas no ano de 2022 caiu um pouco por causa dos grandes custos que o BTG Pactual teve, também decorrente do efeito da Americanas. Mas vejo que ele, de fato, também é uma ação que vem demonstrando grande força de crescimento no decorrer dos anos. Já a Porto Seguro, nós temos uma ação que conseguiu, sim, crescer um pouco de receita, apesar que sua receita antigamente estava mais estável e agora conseguiu crescer um pouco de receita, mas seus lucros demonstram uma leve queda nos últimos anos. E isso pode ser um pouco preocupante, pois, igual eu mencionei, geralmente ações ligadas a valor, você deseja que elas possuam um histórico de crescimento no passado e que tenham um potencial de continuar crescendo para frente. E aqui não é o caso da Porto Seguro. Já as lojas Earnest é uma ação também que teve uma sazonalidade na sua geração de receita por causa do efeito da pandemia, mas que conseguiu sim aumentar um pouco seus lucros em 2022. Mas se compararmos esses lucros com os anos de 2018, 2019, 2020, vejo que não cresceu tanto assim de forma expressiva. Também é uma ação que demonstra que está um pouco mais estagnada nessa parte de geração de resultados. Então, nota o quanto isso é importante quando falamos de investimento de valor. E outro detalhe que eu separei aqui a título de bônus para esse vídeo, a forma do Benjamin Graham, um dos maiores investidores mundiais, que desenvolveu essa forma para descobrirmos o potencial de fato de valorização das ações. E se olharmos aqui a fórmula do Benjamin Graham, vejo que no momento atual de cada ação, as únicas que possuem potencial de valorização são de fato as ações do Bradesco e também do BTG Pactual, pois com base nos resultados que vêm sendo entregues por parte da Porto Seguro e da Lojas Renner e o quanto elas já estão valendo atualmente no mercado, elas não possuem potencial de valorização, pois já estariam caras. Então note o quanto que isso é importante. Mas agora eu quero saber de você. Comente para mim quais dessas ações que atualmente você já investe. Estou bem curioso para saber sobre isso. E caso dizer que isso não é um vídeo de recomendação, é apenas um vídeo informativo que estou demonstrando a minha opinião. E lembre-se que pode cair, pode subir, importante investir.